E aí, turma do bem, dando continuidade na nossa aplicação, vamos agora fazer a parte 3, né? Lembrando que na parte 2 nós terminamos tudo isso daqui, né? Colocamos os botões, né? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos inserir um botão aqui, que a gente clicando ele dá o dia, né, a data local. E logo vamos fazer uma triview aqui e a triview principal e a triview secundária. Seria uma triview 2. Então, iniciaremos. Vamos lá vamos criar o botão. Vamos ver onde é que a gente pode estar criando esse botão. Vamos colocar ele perto do entre telefone. Vamos procurar aqui entre observação. Ou pode ser até aqui mesmo, viu? Que são botões, né? Vamos colocar ele aqui. Porque ele é um entre e ele é um botão. Cadê o telefone? Entre o telefone. Então iniciaremos por aqui. Depois, se a gente ver que ficou muito bagunçado, a gente muda a posição dele, não tem problema, desde que seja dentro dessa função. Então vamos entrar aqui para a organização, um entry, botão, inserir data da consulta. Ok? Ele vai ter, como todos os outros, uma variável. Vou colocar aqui data consulta, que vai receber um botão, self root, como vocês já sabem que é a tela master, né, o pai. E o textinho dela, vamos colocar inserir data da consulta. O background dela, que é a cor de fundo, vamos colocar self.bt_background, né? O foreground dela podemos colocar também né? self.bt_fg. A fonte é um self.bt_font e o comando para poder chamar o nosso botão. Eu já vou criar ele aqui. O nome da função que vai chamar o nosso botão vai ser data_consulta. Pode ser qualquer outro nome, desde que você faça a referência da função. Depois você cria essa função com o nome que você achar que deve. Self.data_consulta. Se eu inicializar aqui, depois que eu fizer o place, vocês sabem que a gente tem que entrar com place, né? Ela vai dar um erro porque não existe a função, tá? Então, por enquanto, a gente só pode inicializar, startar o sistema para ver a posição do botão depois que a gente criar a função. Então vamos fazer logo tudo. Self.lb data consulta.place no eixo X vou colocar 730, no eixo Y vou colocar 80, no widget
o widget ele não apareceu aqui, porque aqui tem um erro, ó. É LB, agora ele vai aparecer lá. Viu como é que é as coisas? Vamos colocar 240 e o rate vamos colocar 28. Isto. Agora nós precisamos criar nossa função. Se eu startar, aquilo que eu falei, se eu startar, ela vai dar um erro, porque não existe esse botão. Mas o que nós podemos fazer? Colocar duas aspas, a gente faz isso e comenta. Agora sim a gente pode startar. E eu fiz um negócio errado, né? Porque o 2 já estava montado. Isso aqui deveria ser o 3. Vamos fazer direitinho, porque senão nos complica. Ctrl X, pá, pá. Não, ou melhor, fazer isso, Ctrl A, Ctrl C. Vamos criar a parte 3, né? Parte 3.py. Vamos colocar aqui e vamos vir aqui e a gente deleta isso aqui, ó. Ok. Agora sim. Tchan. Cadê o nosso botão? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Agora nós podemos chamar. A gente vem no Room, parte 3. Já está aqui nosso botão. Só que ele não tem funcionalidade nenhuma, né? Então vamos colocar aqui a data. Para a gente colocar a data, a gente primeiro nós precisamos importar a data time, lá. Vamos lá, vamos importar ela. From data time import data time. Ok, vamos voltar lá. Isto. Agora nós vamos criar a função. Pode ser em cima desse daqui, não tem problema. Def é data underline consulta. Vamos entrar com uma variável self.dia underline atual. Ele recebe. Isso aqui é padrão para tudo, né? Quando você quer saber da sua data local, certo? No dia de hoje, por exemplo, today. Isso não muda. strftime e a gente entra com a data. É uma string, né, com caracteres coringa, que é essa porcentagem aí. Primeiro é dia, depois é mês e depois é o ano com Y maiúsculo. Desta forma. Self ponto text, texto, na verdade, texto
label, ele recebe uma string var. Por quê? Porque o nosso entry, a gente tem que colocar essa string var. E o que é essa string var? Essa string var nada mais é do que o dia atual que nós vamos estar montando, que ele vai estar escrevendo, isto é, ele vai estar chamando isso daqui, essa variável aqui vai estar chamando a data, né, e o dia local. Ela vai colocar aqui dentro aqui dessa string var, e essa string var vai ser chamada lá pelo entry. Vocês vão ver, vão verificar como é que vai ser. A gente vem aqui ó, com self ponto texto label ponto, vamos setar o self ponto dia underline atual. Quem é o dia atual? É isso aqui, ó. Esse aqui é o dia atual. Agora, e aqui está errado, ó. Letra minúscula, dia a aqui também. São esses detalhinhos aí, ó, se a gente não tomar cuidado, fica errado. Agora a gente entra com o nosso entry. Self ponto entry underline data consulta entry self.root vírgula texto variável. Quem é? É isso daqui, ó. É isso daqui que é o texto variável. Aqui, string var aqui, ó. Ele tá falando que o texto variável ele é uma string variável. Então a gente coloca aqui o texto variável, tá? A gente vem com o F formatado, isso aqui nós aprendemos lá no print, no basicão. A gente coloca entre chaves, né? A variável que é o texto label, certo? Agora a gente vem com background. Se a gente não colocar esse tipo de fundo e a cor, fica o padrão do Tkinter e não é isso que nós queremos. É uma label background. Isso aqui é um self. O nosso foreground, como a gente não montou ele amarelo, então a gente monta aqui manualmente. É igual a yellow. Ok. E a nossa fonte. Vamos lá. Fonte é igual. Vamos colocar aqui um Arial. De tamanho aí mais ou menos de 15, 18 por aí. Um bold. Ok. E vamos colocar aquela função para a data ficar no nível do self-root, no nível da janela principal, para ela não ter um baixo relevo ou um alto relevo. Como por exemplo, se eu fizer desse jeito aqui já pode chamar ela. Deixa eu ver porque que isso aqui está dessa cor aqui. Eu acho que é isso mesmo. Text variável, variable certinho, texto label certinho. Vamos verificar, só para vocês dar uma olhada aqui. Então se eu clicar aqui, não apareceu, né, gente?
Vamos ver por que não apareceu. Qual foi o erro que deu? Não deu erro nenhum. Vamos ver se vocês sabem por que não deu. Porque todo id-get temos que ter o posicionamento. Por isso que não apareceu. Então a gente esquece, né? Coisa que a gente não pode esquecer. Por isso que não deu. E ela não dá mensagem nenhuma de erro. Se nós não colocarmos o posicionamento, ponto place, ponto place, vamos lá no eixo X, vamos entrar com 780, no eixo Y vamos com 112, no nosso widget vamos com 120 e o nosso height vamos entrar com uns 35. Agora ele tem que aparecer. Vamos ver? Não apareceu. Vamos ver se deu alguma mensagem de erro. Também não deu nenhuma mensagem de erro. Vamos voltar lá. Eu já sei por que não deu. Porque nós comentamos. Aqui, ó. Nós comentamos e não tiramos aqui. Tá como se não tivesse nada. Agora funciona. Vamos lá? Pronto. Tá aí, ó. Só que ficou feio, né? Porque tá no fundo, né? Ele deu um baixo relevo aqui, porque o entry ele tem essa característica de baixo relevo. Então nós vamos colocar esse entry no mesmo nível aqui da janela principal. E isso a gente usa aquele recurso, né? É aquele recurso. Então vamos na data da consulta. A gente usa o recurso do relief. A gente faz isso, ó. Relief igual a flat. Olha como é que muda. Pronto. Tá vendo? É isso daí. Você viu que ele não está mais em baixo relevo, mas aqui é um campo entry. Tanto é que se a gente quiser alterar aqui, ó, a gente altera. Vou colocar aqui, ó, 3, ó. Tá vendo? A gente pode alterar qualquer parte aqui. Mas se eu clicar de novo, ele volta à data atual, né, da nossa aplicação. Então, feito tudo isto, né, agora iremos criar as duas tree view. Vamos começar com essa tree view. É um pouco enjoado, mas tem resultado. Então, vamos criar a nossa tree view. Para criar a nossa tree view, a primeira coisa que precisamos fazer é importar. Nós precisamos importar de tkinter o ttk. From tkinter import ttk. Ok. Import ttk. Para isso, vamos criar uma função. Pode ser em qualquer posição, tá? Eu vou criar ela, desde que seja, claro, dentro da sua função, dentro da sua classe. Então vamos lá. Vamos criar def grid. Pode ser qualquer nome. Cliente ou paciente. Self ponto lista underline grid, porque não deixa de ser uma lista, né? TTK, vamos chamar a nossa tree view agora, ponto
Tree View, ok? Ela está dentro da nossa tela principal. Agora, o que acontece? A Tree View, ela funciona em formas de... Ela tem como é que eu posso dizer? Ela funciona como colunas. Então tem que ser as mesmas colunas as que você criou no banco de dados, na tabela do banco de dados. Então, essas colunas você insere aqui com a mesma ordem lá do seu banco de dados, para não ficar meio atrapalhado. Então, quando a gente fala em colunas, vamos aqui na nossa aplicação. O que são as colunas? São 4, cada item desses aqui é uma coluna. Então, vamos ver quantas colunas nós temos para poder colocar lá na Tree View. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque aqui é um entry, né? Olha lá, 9, 10. Aqui nós precisamos, aqui vai ter um entry também, tá? E aqui vai ter uma label. Então 10, 11, 12. Não, perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui vai ter um entry. 10, aqui vai ser a idade, é uma label. 11, 12 e 13. Aqui, ó. Aqui vai ser aqueles botões que você vai estar clicando na revisão, consulta, virtual, e vai aparecer aqui. Então deu 13, para mim era 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 colunas. Então precisamos colocar as 14 colunas aqui, senão ela vai dar erro. A gente entra com um comando chamado column, e por ser string, tá? Color 1, aí vai. Tem que estar tudo entre aspas. Color 2, color 3, color 3. Aí para adiantar, não sei se isso aqui é, neste caso aqui é uma boa prática. 6, 9, 12, é isso mesmo? 3, 4, 5, 6, 7, 13. São 14 que nós contamos lá, não foi? 14. Ok. Isso aqui está dando um erro porque esse tipo de comando a gente tem que colocar ele entre parênteses, senão ele não vai aceitar. É igual o Arial, é igual a fonte, desculpa. Quando a gente trabalha com a fonte, pode observar que tem que estar entre parênteses também. Se a gente tirar os parênteses, ele dá erro. O Python ele se confunde com isso. Então agora nós vamos criar os nossos cabeçalhos, tá? O que são os cabeçalhos? São todos os nomes da nossa coluna, que é o código, nome, religião, profissão, e aí vai. Então vamos criar nosso cabeçalho. Ele é repito, é um pouco enjoado,
Mas isso aqui você faz só uma vez também. A não ser que sua aplicação é muito grande, aí você tem que fazer várias tree-view. A gente entra com o comandinho heading, vamos lá. O cabeçalho, né? Aí a gente coloca o número 1. Isso é padrão, tá? A gente para todas as tree-view. A gente coloca o texto. Primeiro, como é que chama na nossa tabela? Código. Porém, ele lá não vai estar com acentuação. Isso aqui é o que vai estar apresentado, tá? Mas tem esse nome, ele não está como código lá na nossa tabela, está como ID, mas não tem problema. Aqui você pode modificar o nome que você quiser, mas só para identificar para o usuário que está usando a sua aplicação, ok? Para não ter que ficar repetindo, digitando tudo a mesma coisa, vamos fazer o Ctrl C, Ctrl V, né? Ctrl V. São 14. O primeiro é código, o segundo é nome. Vamos abreviar aqui, Estado Civil. Eu sei que não é a abreviação certa, mas é só para caber lá. Que seria a data da consulta, a abreviação é errada, mas repito, é só para poder ter uma referência lá. Esse tipo é que tipo de consulta? Ou que tipo de atendimento? É uma consulta? É uma revisão? É uma consulta virtual? Então, seria isso aqui. Aqui seria observação e receita. Eu não vou colocar esses dois. Aqui você não tem que se preocupar em colocar todos os dados da coluna. Se você não quiser colocar nenhum, não tem problema. Aqui não tem problema, certo? Agora, aqui sim. Só que eu vou colocar para a gente ter uma referência. Como são muitos itens e a TreeView senão vai ficar pequenininha, então eu vou isolar essas duas aqui, ó. Ok? Agora nós precisamos fazer o posicionamento dela. O que é o posicionamento? Por exemplo, grid não seria a altura, tá? Aqui nós não estamos mexendo com a altura. É o posicionamento no eixo X, na horizontal. Se o código vai estar mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo. O tamanho do campo seria o tamanho do campo de cada coluna. Então vamos lá, colocar o tamanho do campo de cada coluna. Self ponto lista underline grid
ponto column. Também tem que entrar com isso. Por que aqui é 0 e lá em cima não é? Eu vou dar um exemplo para vocês. Primeiro eu vou preencher, depois eu vou e mostro para vocês. Se eu não colocar esse 0, fica complicado demais para a gente estar posicionando a largura de cada item, tá? De cada item da coluna. Então vou fazer assim, depois eu vou tirar só para vocês verem como é que fica complicado. Tudo errado, gente. Desculpa aí. Tá dando erro porque é maiúsculo, não pode. Vamos copiar isso aqui agora. Ctrl+C. Esse aqui tem que ter os 14. Ok. Agora vem a parte chata. Isso aqui foi tudo calculado com a minha resolução, com a polegada da minha tela, tá? Se vocês colocarem os mesmos valores, com certeza, se não for igual o equipamento, vai dar erro. Erro sim, não vai apresentar erro, mas vai estar desconfigurado. Vamos pensar assim. Mas não dá erro, vai dar como se fosse desconfigurado a tela. Existe um método que você calcula isso aqui, usa uma tabelinha, você calcula e fica também a mesma coisa. Só que eu resolvi fazer por tentativa, às vezes por comodidade mesmo. Mas quem quiser ver, verificar aí, consulta aí a documentação e ver como é que faz esse cálculo usando os pixels da sua tela e as polegadas do seu visor aqui, para poder estar fazendo. 130. Aqui, se eu startar, duas coisas que não vai dar certo. A primeira é porque a gente precisa fazer o posicionamento da nossa tree view, né? A gente precisa fazer o nosso posicionamento da nossa tree view na nossa janela. Então vamos fazer o posicionamento dela. Mesma coisinha.
a gente usa o place self ponto lista underline grid ponto place. No eixo X vamos colocar 22, no eixo Y 519, eu quero ir lá embaixo. A largura do campo então vamos colocar aqui 1240 e a altura, a largura vertical vou colocar como height por 0.14. Pronto. Se eu startar, ela não vai dar certo. Não, acredito que também não dê erro. Vamos startar. Viu? Ela não mostra. Por que ela não mostra? Vamos lá, se vocês estão lembrados. Porque a gente precisa chamar isso daqui lá no nosso init. Senão ele não aparece lá. Então, na nossa telinha. Vamos lá no nosso init e vamos chamar ela aqui, ó. Self ponto. Qual que é o nome lá? Esqueci. É grid, né? É grid underline cliente, não é isso? É isso mesmo, tá até escrito aqui, ó. Agora ela tem que aparecer. Vamos ver. Deu erro, ó. Vamos ver o que foi o nosso erro. Principal. O que é isso, principal? Ah, eu sem querer eu apaguei o L da nossa classe, do nome da nossa classe. Olha lá. Tá vendo? Por isso que a pessoa há um tempo atrás não existia essas ideias que ela fala os problemas, o problema que tem, o erro. Aí acontece isso. Principal. O que está acontecendo aqui na nossa classe, no nosso principal? Engraçado, ela tirou tudo, ó, até o L aqui, ó. Vamos lá. O que isso aconteceu? Algum descuido meu. Está tendo erro aqui ainda. Principal objeto não tem atributo a lista grid. Vamos ver. Grid cliente, que é a nossa função. Vamos lá, vamos nela. Grid cliente. Aqui. Ela não mostrou o nosso erro, mas olha aqui, já de cara já veio aqui, ó. Vamos ver se tem outro erro. Agora não. Agora chamou tudo. Tá ok? Então tá aí a nossa triview, tá? Isso aqui são as colunas que vai estar, né, identificado como aqui o ID, o nome do paciente, estado civil, religião e tal. Eu não eu não coloquei essa observação e essa aqui da recomendações aqui, porque não cabe, isso não vai ficar muito apertadinho aqui, ó. Fica apertado, aí fica ruim. Aquele exemplo que eu falei para vocês, porque bem aqui é o campo 0. Eu vou tirar ele, só para vocês perceberem como é que fica bagunçado depois, tem que ficar organizando. Ó, eu comentei ele. Olha como é que fica. Tá vendo? Olha o tamanho do campo quando você zera ele, quando ele não existe. Então fica difícil, depois que você trazer isso aqui para cá, fica complicado. Pelo menos eu achei. Então por isso que eu coloco dessa forma. Ok? Agora, o que precisamos fazer? Já criamos esse aqui, isso aqui. Vamos criar essa triview aqui, ó. Essa triview, a única funcionalidade dela é orientação da recepcionista. Toda vez quando ela marcar uma consulta, enviar uma consulta para o doutor, o nome que está aqui vai vir só para cá, o nome e o ID, somente isso daí, tá?
Na pesquisa vai vir todos os dados dela aqui, você dá 2 cliques e vão para cá os dados, né, que foi cadastrado no banco de dados. E quando vai para consultar, ela vai clicar num botão e vai apagar tudo aqui e vai vir para cá, nessa outra TreeView, só o ID e o nome. Então vamos fazer essa também. Esta, como ela é um pouco menor, nós podemos fazer aqui, ó. E para isso podemos usar o recurso de Ctrl C, Ctrl V e deletando depois as outras coisas. Ctrl C. Vamos chamá-la de Grid Cliente 2. Aí tudo vem 2. Aqui, como eu vou querer somente o ID e o nome do paciente, então eu deleto o restante, ó. É a mesma coisa, eu não vou precisar da parte de baixo aqui, ó. Somente o código e o nome. Então a gente vem e deleta isso aqui. Dá um saltinho. E aqui, que é o 0 que tem que ficar, o código e o nome. O resto a gente deleta. E onde for aqui na variável, a gente tem que alterar para 2. Senão dá erro. Opa, aqui não. Agora a gente 10,55, 120, 210. E aqui eu vou fazer sem porcentagem, eu vou fazer ele com valores inteiros, 290. Para aparecer, nós temos que ir lá na inicialização de tudo. Ok, a gente faz isto e coloca o número 2. É Grid Cliente 2. Se não der erro, aí ó, não deu erro, tá vendo? Então seria isso, tá? O que vai estar faltando agora? Vamos colocar este botão para poder finalizar essa parte nossa aqui. Ok? Aqui vem um botão vermelho. Para que serve esse botão? Esse botão, toda vez quando o cliente for para ser consultado, né? Ela vai clicar no botão aqui. O cliente já está aqui. Vai clicar no botão. Tudo vai apagar e vai vir só nome e paciente. Se por algum descuido, se a recepcionista clicar de novo, vai vir o mesmo nome. Então vai vir aqui repetidos, tá? Então tem esse botão para você selecionar o item aqui, né? E deletar, certo? Ou vamos supor que a pessoa resolve consultar. Você faz toda a fichinha, tá tudo ok, consulta. E na hora, aí você manda para poder você ter seu controle. E na hora que ela for chamada, ou na hora de ela fazer o acerto, ela resolve não consultar. Então você tem que tirar ela aqui. Como você tira? Apertando o botão. Ok? Só que isso aqui ele só deleta aqui na TreeView, ele não deleta no banco de dados. Então vamos fazer esse botão. Nós vamos colocar esse botão dentro da Grid 2, porque isso diz respeito somente para a Grid 2. Mas assim, isso é uma forma de organização. Vocês podem deixar ela fora junto com os outros botões, mas aqui é todo o sisteminha da Grid 2. Então vou colocar esse botão aqui. Ok? Vamos lá. Self ponto delete, né? Grid
2. Ele recebe um bottom dentro de root. O texto dele é deletar item. Ok. O background dele é diferente, a gente não tem ele lá. Vamos colocar aqui a cor vermelha, red. O foreground dele já tem, mas eu quero, vamos fazer manualmente, não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um branco. A fonte pode ser um pouco menor, então não tem lá. É um Arial. Vamos colocar aqui do tamanho 10. Bold. Ok. E vamos colocar o comando, né? Todo botão tem que ter um comando. Vou deixar o comando vazio, porque ele não vai ter função nenhuma agora. Self.delete underline grid 2 ponto place, que isso aqui é o posicionamento dele no eixo X. Ele vai vir com 1055. No eixo Y ele vai vir com 378. O edit dele, vamos colocar 210. E o height, vamos colocar uns 35. Vamos ver como é que vai sair. Há um erro grave aí, ó. Aqui, ó. Faltou uma vírgula. Outro erro. Vamos lá. Master.tk self, olha aqui. Tá vendo? A gente faz rápido, aí acontece isso. Outro erro. Caramba, hoje eu errei pra caramba. O que foi? Aqui, ó. Como é um hexadecimal, esquecemos disso aqui, ó. Ah, eu estou errando propositalmente. Não, não estou errando propositalmente, gente. Isso aqui é porque a gente tem uma alta confiança, coisa que não deveria ter, tá? Isso aí também é falta de atenção, coisa que não deveria ter. Então eu estou aqui com autoconfiança e falta de atenção. Então tá aí, gente. Já montamos a nossa tela, tá? Este aqui é o layout da nossa tela. A única coisa agora que está faltando é um entry aqui. Ok, precisamos colocar esse entry. Vamos colocar ele logo para a gente finalizar essa parte. Ele está lá em cima. Vamos colocar ele ali na data de nascimento. Como ele é um entry, vamos colocar ele aqui, ó. Pode ser até antes um pouquinho. Entre o telefone, vamos colocar ele aqui, ó. Entre data de nascimento, não é isso? Vamos lá. Self ponto entry nascimento. Ele recebe um entry self.root. Por ser um entry, a gente não precisa colocar texto nenhum, né? Não precisa colocar nada ali. A gente só coloca ali o que você quiser ali. Por exemplo, a gente vai colocar ele por padrão. Se você, melhor dizendo, por padrão no Tkinter, se você não coloca cor de fundo ou cor da fonte, ele por padrão, cor de fundo dele é branco, tá? Isso no entry, e a cor da fonte é preta. Isso no entry. No botão,
Por padrão, ele é acinzentado, tá? E a cor é preta também na fonte. Então vamos colocar aqui somente, fazer a referência, fonte, do tamanho dela. Tem que ser entre aspas, né? Ou entre parênteses, Arial. O tamanho aqui, vamos colocar aqui um tamanho legal aqui, 15. E bold. Ok. Vamos colocar o posicionamento dela, né? Ponto entre, underline nascimento, ponto place, no eixo X vamos entrar com 835, no eixo Y 160, no widget vamos colocar 105 e no height 25. Deixa eu ver aqui, ok. Vamos dar um play. Tá aí, ó. Vamos ver o tamanho, depois se ficou legal. 10 barra do 10 barra 2000, certinho, gente, o tamanho. Agora, claro que a função não é essa, né? À medida que a gente vai estar digitando, a barra de separação, né, de dia, mês e ano, vão ser automático. Aí na próxima aula, então nós já terminamos essas aqui. Na próxima explicação, aí nós vamos ver o que nós vamos estar montando, né? Ou vamos dar função para isso daqui, ou função para isso daqui. Ou então a gente já começa a criar os nossos bancos de dados, ok? Então até mais, gente.